eu quero falar para você da carta na manga que está tirando as noites de sono do Xandão. É isso mesmo. A carta na manga misteriosa do presidente Bolsonaro que está tirando as noites de sono da Gleisi Hoffmann. Vocês estão vendo aí o tanto que a Gleisi está tentando dar uma agora de diplomata? Nunca foi diplomata. Sempre foi uma petralha da mais alta qualidade, né? Sempre foi um pau mandado do Lula no Congresso, sempre foi pedra de tropeço, sempre foi pau de enchente, né? Sabe que aquela história, tudo que chega nessa mulher no Congresso Nacional que seria para beneficiar o senhor e a senhora, o povo brasileiro enrosca. E agora, essa turma completamente desesperada, porque Bolsonaro revelou uma carta na manga para 2026, deixou a esquerda em pânico, e é sobre isso que eu vou falar com você agora. E tô sabendo que tem ministro do Supremo aí que não está nem dormindo, né? E não é só o Xandão, não. Vou contar para você os detalhes aqui agora. Eu conto com o seu like, ele é muito importante. Como é importante o like, o compartilhamento, né? Você aí ativando aí o sininho das notificações para que juntos a gente possa realmente trazer a informação. Vamos lá, querido espectador deste canal. 4h52 da manhã, o Brasil acorda hoje com uma bomba política que promete estremecer os alicerces do establishment. Sim, porque existe uma organização e nós sabemos que essa organização vem de fora, ela não é do Brasil. Depois que o Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos, muita coisa mudou, muita coisa já foi abalado e mais destes ou destas cartas surpresa do presidente Bolsonaro vão continuar surpreendendo os inimigos. Bom, primeiro eu quero fazer aqui, dar uma contextualizada, porque tudo está repercutindo depois da fala, né, bombástica do presidente Bolsonaro. E sim, eu até fiz aqui algumas anotações importantes, quero trazer para você. Ontem eu estava, porque a gente fica aqui, né, acompanhando aí, assistindo Globo Lixo. Assiste Globo Lixo, Rodrigo? Tem que assistir. Infelizmente faz parte da minha profissão e eu tenho que assistir algumas coisas para trazer algumas anotações aqui que a gente vai fazendo. Falo, poxa, isso aqui eu vou comentar com o pessoal no canal amanhã. Bom, uma das coisas que eu anotei aqui e eu quero compartilhar com você. Tá preparado aí? Já deu like? Já fez seu comentário? Já mandou aquele boa tarde, aquele bom dia aqui pro Brasil aqui nos comentários? Fica à vontade aqui nos comentários, porque o canal é nosso, beleza? Aqui o canal é nosso, meu amigo. Então, vamos lá. Durante a manifestação histórica na Avenida Paulista, nessa última semana, o ex-presidente Bolsonaro do PL não apenas reuniu, gente, uma multidão ensandecida de patriotas, mas também lançou ao vento um mistério que está tirando o sono da esquerda, de ministros do Supremo Tribunal Federal e sua poderosa carta na manga para as eleições de 2026. Quem acompanhou a manifestação já está mais ou menos ligado aqui no que eu estou dizendo, mas se você não acompanhou, por qualquer motivo, eu vou atualizar você agora. E o que ele disse? Ele disse o seguinte, abre aspas para o presidente Bolsonaro: excluir minha candidatura seria um atentado à democracia, fecha aspas. Palavras que ecoaram como um trovão, acendendo a chama da esperança entre milhões de brasileiros e o terror nos corredores do poder. Tudo porque, gente, eles vivem batendo no presidente e eles querem um Bolsonaro acovardado, um Bolsonaro com medo, um Bolsonaro que sinta medo de falar em eleição. O efeito está sendo rebote, está sendo completamente ao contrário. Qual é o plano secreto? O sistema não esperava, essa é a verdade. Segundo informações pesquisadas no Jornal da Cidade Online, na Revista Oeste, no Gazeta do Povo
E concatenando aqui as ideias, em matéria publicada, portanto, nesta semana, Bolsonaro deu sinais claros que está articulando algo grandioso nos bastidores e que sim, fontes próximas ao ex-presidente estão afirmando que ele não está apenas otimista, mas está muito confiante de que o STF caiu. Eu vou repetir para você. Bolsonaro mandou avisar, o STF caiu. E por quê, Rodrigo? Tudo por conta das movimentações de bastidores. Tudo por conta do desespero desses caras nos bastidores da informação, que fica claro e evidente que eles já consideram um plano B. Por quê? Todos os lados que eles estão tentando cercar o presidente Bolsonaro tá dando errado. Inclusive eu achei interessante a Natuza Neri da Globo News, que ela também analisou essa confiança tem nome, uma estratégia tão ousada que pode virar o jogo contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Tribunal Superior Eleitoral e até o próprio Lula. Bolsonaro sabe que o povo está com ele, ponto final. Ele tem uma carta na manga que vai fazer o sistema abalar, escreveu o jornalista conservador Alan dos Santos no seu canal, que também fez essa ponderação, porque quem assiste o Globo obrigatoriamente por ossos do ofício, pega sim as coisas no ar, gente. Eu sei que vocês não gostam de assistir a Globo, e isso é o máximo, porque o povão não assistindo a Globo, inclusive está fazendo a Globo mudar de postura na marra, porque os anunciantes da Globo não estão tendo retorno financeiro, e quando um anunciante ele não tem retorno financeiro, deixa eu falar uma coisa para você, dinheiro não tem partido, meu amigo. Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não tem paixonite política. Dinheiro não é petista. Dinheiro não é de esquerda. Ok? Essa turma fala tanto, né? Inclusive do capitalismo, mas mexeu no bolso deles, você vê como que eles mudam de posição na hora. Então, a própria Natuza Neri admitiu: Bolsonaro sabe que o povo está com ele, e isso já é um ponto que a esquerda não tem, que o Lula nunca teve. O Lula, desde quando foi destituído da presidência da República, desde que foi para cadeia, nunca mais o Lula teve povo. Povo não. Ele tem lá a turma né, ele tem lá o mundo da jumentalha. Isso aí ele tem mesmo. A galera do pão com mortadela. E aí, vamos lá. O que seria essa carta na manga, Rodrigo? Nos corredores de Brasília, o burburinho é ensurdecedor. O próprio deputado Nicolas Ferreira, uma das vozes mais estridentes da direita, postou inclusive ontem na rede X, atacando, né? Atacando essa contraofensiva do sistema após a explosão na Paulista, que colocou o Bolsonaro no auge das discussões nas redes sociais. Nicolas disse o seguinte: vocês pensam que ele está morto? Ele está mais vivo do que nunca. 2026 será o ano da revanche, o povo contra os tiranos. O pastor Silas Malafaia também, em um vídeo nas suas redes sociais, foi além. Bolsonaro tem um plano divino nas mãos. Quem viver verá a queda dos inimigos. E que carta na manga que é essa, Rodrigo? Bom, é uma carta na manga. O Bolsonaro anunciou, o Silas Malafaia testificou, o Nicolas Ferreira também está muito empolgado, os próprios comentaristas de esquerda também estão dizendo que uma jogada contra o tempo, né? A única coisa que nós temos contra é o tempo do processo da inegibilidade. Eles estão querendo colocar o Bolsonaro inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma sentença que os bolsonaristas chamam de golpe judicial. Isso não é só os bolsonaristas, não.
É a única correção que eu faço aqui nessa anotação da nossa imprensa de direita. Não é os bolsonaristas, tem muitos juristas, o mundo está falando de golpe judicial no Brasil. Bolsonaro, claro, não parece estar abalado, porque, segundo fontes da nossa imprensa, uma carta na manga que pode envolver desde uma reviravolta judicial, liderada pelo ministro Nunes Marques, guarde esse nome, ministro Nunes Marques, que assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral até 2026. Então nós já cobramos muito aqui o posicionamento do Nunes Marques. Muito. Ah, porque o Nunes Marques não fala nada. Ah, porque o Nunes Marques lá e nada é a mesma coisa. Ah, porque o Nunes Marques e um poste é a mesma coisa. E a gente começa a compreender alguns detalhes, gente, que tudo tem a hora certa. O trunfo, a carta na manga, chama-se ministro, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, o Nunes Marques, que assume nada mais nada menos do que o Tribunal Superior Eleitoral em 2026. Inclusive seria isso o motivo ao qual o Supremo está de todas as formas tentando criar narrativas, imputar crimes, de todas as formas tentar fazer pesca probatória absurdamente sendo feita para tentar amarrar o Bolsonaro de um jeito que o Nunes Marques, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral lá em 2026, não tenha tempo para avaliar os processos, as demandas. Então, eles estão tocando. Então, uma coisa aqui, gente, mudou, e eu vou falar disso com vocês aqui no próximo vídeo. Segundo informações, inclusive que poderia ter sido escapado, uma informação que escapou da boca de comentarista na Globo é que, gente, Bolsonaro não pode ser condenado, preso agora, não pode ser julgado agora, por quê? De agora, né, até 2026, vai ter muito tempo para a defesa dele, inclusive, montar um processo, entregar na mão do Nunes Marques, e o Nunes Marques dar uma canetada e fazer o Bolsonaro elegível. Porque o sistema pensa o seguinte: nós com a caneta na mão, nós fizemos o que a gente quis. Você imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal do Bolsonaro, entre aspas, o que pode acontecer. Vocês estão entendendo, gente? Então, houve uma reviravolta, sim. Eu não acredito que eles vão prender o Bolsonaro agora. Eu não acredito que vai sair condenação agora. Eu não acredito que vai sair nada agora. Por quê? Eles vão enrolar o máximo que eles puderem. Vocês estão entendendo isso? Porque eles sabem que 2026 Bolsonaro tem uma poderosa carta na manga chamado ministro do Supremo Tribunal Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e eles estão em pânico, meu amigo, porque eles sabem que eles podem tentar o que eles quiserem. 2026 é nosso. Olha só, hein? Quem diria que uma velhinha, sim, destas que os ministros adoram colocar na cadeia, uma velhinha pode colocar um fim na patifaria do Alexandre de Moraes? Eu vou contar para você aqui agora, porque é uma movimentação da defesa de uma idosa condenada pelo 8 de janeiro nos Estados Unidos, envolvendo a OEA, envolvendo a questão dos direitos humanos internacionais. Preste bem atenção, porque Felipe Cunha, dá uma olhadinha aí na tela, afirma que Adalgisa Maria Dourado não recebe tratamentos médicos adequados e sim, querido espectador desse canal, está exatamente nas mesmas condições ao qual nosso querido Clezão foi, né, na minha opinião, foi morto naquela prisão. Por omissão do judiciário brasileiro, por omissão do senhor ministro Alexandre de Moraes. É sobre isso que nós vamos falar aqui agora no canal. É muito importante que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo para você tentar aqui, né? Nós vamos pelo menos tentar compreender como é que essa senhora pode colocar
o Xandão encana, meu amigo. Sim, a verdade é a seguinte: a perseguição implacável de Moraes, uma idosa condenada à morte silenciosa no Brasil e o escândalo que pode explodir nos Estados Unidos e, de fato, não vai ficar barato. Prepare-se para uma história que vai fazer o seu sangue ferver, querido cidadão brasileiro. Sim, seu coração disparar. No Brasil de 2025, uma guerra silenciosa contra a liberdade está em curso e o alvo agora é uma idosa frágil de 65 anos de idade chamada Adalgisa Dourado. Ela foi condenada, sabe a quantos anos de cadeia? Chuta aí. Comenta com alguém aí na sua casa. Mais ou menos pela média do Xandão. 14 anos de cadeia, simplesmente porque estava no lugar errado, na hora errada e no meio daquela muvuca. Agora, você acha mesmo que uma senhora de 65 anos de idade, né? Deixa eu colocar aí na tela aí para você ver, né? Quem é ela? Você acha mesmo que essa senhora merece 14 anos de cadeia, segundo o Supremo Tribunal Federal, alegando que ela participou de atos antidemocráticos? Na verdade, meu querido, ela é mais uma vítima do que jornalistas e políticos de direita estão chamando de ditadura judicial liderada pelo ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Brasileira, mas que está por trás desta sentença chocante e por que figuras como Donald Trump e Elon Musk e até o parlamento americano podem estar prestes a entrar em cena para, sim, querido, detonar esse escândalo internacional? Bom, é o que eu vou contar para você aqui agora no canal, então fique ligadinho aí porque muita coisa está para acontecer. Primeiro quero falar para você do drama da Adalgisa, uma prisioneira da Inquisição brasileira. É isso mesmo, uma prisioneira da Inquisição brasileira. Adalgisa, queridos, não é uma criminosa. Aos 65 anos, com problema de saúde grave, como arritmia cardíaca, depressão profunda, ela foi arrastada para a penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como a Colmeia, aonde abriga muitas mulheres de bem, inclusive a própria cabeleireira Débora, que depois da pressão poderosa do povo brasileiro recebeu o benefício de prisão domiciliar. Após os eventos do dia 8 de janeiro, lá está a senhora Adalgisa com depressão profunda, arritmia cardíaca, problemas seríssimos no coração e muitas pessoas estão dizendo que já se negando a viver dessa maneira. Segundo a revista Oeste, em reportagem publicada logo no começo do mês, agora, a sua defesa, liderada pelo advogado Luiz Felipe Pereira da Cunha, acionou os Estados Unidos da América para denunciar violações brutais de direitos humanos. Abre aspas, ela não quer mais viver. Simples assim. Ela 65 anos de idade. Quer dizer que eu estou condenado agora a passar o resto da minha vida aqui? Então não quero mais viver. E isso, gente, levantou um alerta gravíssimo de que a senhora Adalgisa pode a qualquer momento, de alguma forma, não estar mais entre nós e mais um escândalo, mais uma mancha de sangue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes pode acontecer e agora dessa vez uma senhora. Não bastasse o Clezão, revelou a sua irmã Célia em entrevista à revista. Já tem 10 meses que ela diz isso. Não quero mais viver. Olha só, eu não posso utilizar essa palavra aqui, mas eu posso dizer para você que a fala, segundo a irmã dela, é de uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida. Vocês sabem a palavra que é para isso, né? Ou seja, o prontuário médico
obtido pela publicação é ainda mais estarrecedor. A Dalgisa, além de tudo isso, não está recebendo atendimento médico adequado. Come uma comida de péssima qualidade e perdeu muito peso. Mas por que uma idosa avó de 4 netas, com um bisneto, que está a caminho, está sendo tratada, gente, como uma terrorista perigosa neste país? Por que é que aqui no Brasil, sabe por quê? Porque aqui nós temos um juiz ditador. Não tem outra explicação. Moraes quer fazer dela um exemplo para calar o povo brasileiro. É uma perseguição política sádica. Em um post no X, Cristiano não mediu palavras. Uma senhora de 65 anos, jogada na masmorra por protestar. Esse é o Brasil do Xandão, uma ditadura travestida de democracia. Claro, a reação explosiva da direita brasileira que foi para cima, a condenação de Adalgisa, inclusive, querido espectador, iniciou e incendiou o ânimo entre a direita brasileira. O deputado Nicolas Ferreira se colocou à disposição como um dos influentes mais importantes do Brasil e também como deputado federal para poder ajudar no caso e está intercedendo diante de Alexandre de Moraes para que essa senhora tenha pelo menos tratamento médico digno e que eles olhem para os sinais de que ela está dizendo que não está mais suportando viver. E isso é muito grave. Coloca a imagem dela aí de novo. Isso é muito grave, Brasil. Isso é muito grave. Agora, o pavio internacional é aqui que eu quero lidar com você. Trump, Elon Musk e o parlamento americano na jogada. O caso de Adalgisa, ele não ficou restrito apenas ao Brasil. Claro que não. Também está tomando repercussões internacionais, segundo já começam a publicar alguns jornalistas estrangeiros. Ele está prestes a explodir no cenário global. Elon Musk, o bilionário conselheiro de Donald Trump, já demonstrou sua indignação com Moraes em casos anteriores. Em 3 de março, por exemplo, de 2025, Elon Musk comentou em uma matéria da revista Oeste sobre uma brasileira perseguida pelo ministro, dizendo: problemático esse cara. Agora, com a Dalgisa, fontes de direita especulam que Elon Musk pode usar sua influência para pressionar o governo norte-americano. Se Elon Musk tomar o conhecimento disso, vai ser um terremoto. Claro, ele que odeia censura e também abusos de poder, escreveu o jornalista Paulo Figueiredo, que promete também levar o caso até o bilionário. Donald Trump, por sua vez, pode encontrar em Adalgisa um símbolo perfeito para sua estratégia em relação à sua estratégia contra a tirania globalista. Ou seja, só para você entender, há uma discussão no próprio parlamento americano e do próprio ministro, do próprio presidente Donald Trump, que tem conversado com isso sobre algumas questões, que tiranias globais não serão mais toleradas e o caso da senhora Dalgisa pode incluir o Brasil, inclusive, numa lista de ofensiva gravíssima dos Estados Unidos contra o ministro Xandão. Segundo o comentarista Alan dos Santos, exilado também nos Estados Unidos, Trump já está de olho no Brasil. Uma idosa condenada por protestar contra um governo, isto é munição para ele detonar Moraes em público. E o parlamento americano? 2 processos contra Moraes já correm nos Estados Unidos, movidos por plataformas como Rumble e X, por exemplo, acusando-o de censura internacional, e os Estados Unidos pode tacar o terror em cima dessa demanda, inclusive anexando o caso da senhora Dalgisa nisso. O caso dessa senhora
se chegar ao Congresso Nacional americano, pode ser o golpe final. Os republicanos estão loucos para pegar o Alexandre de Moraes, segundo fontes de jornalistas internacionais, dizendo que nos Estados Unidos, inclusive, já foi votado que pessoas como Alexandre de Moraes não são bem-vindas no país da liberdade porque não apreciam. Isto vai piorar tudo para ele, querido Brasil, prevê o advogado conservador Ives Gandra Martins em um artigo publicado agora há pouco também falando da senhora Adalgisa. É ou não é um absurdo? Deixa aqui os seus comentários, ele é muito importante para cada um de nós. Comentem, compartilha, em consideração a senhora Adalgisa, em incentivo a uma solução para esse caso. Dê o seu like, comenta e compartilha e que não possamos perder jamais a esperança no Brasil. E o chão político do Brasil, ele treme mais uma vez, querido espectador aqui deste canal. É isso mesmo. Mais uma vez sobre o peso de uma bomba que ninguém viu chegar, mas que todos sentiram explodir hoje, para você que está me assistindo agora. Eu vou te contar todos os detalhes, por isso é muito importante que você dê o seu like. Inscreva-se no canal aí ativando o sininho das notificações e vem comigo porque o Brasil está à beira de uma mudança extraordinária após, sim, a pressão popular e, claro, com a ajuda do grande povo brasileiro. Em uma entrevista na Globo News que deixou o país completamente alvoroçado, o ministro decano, ele, que é o Gilmar Mendes, rechaçou com veemência qualquer possibilidade de perdão aos presos políticos. É isso mesmo. Isso mostra que o sistema está completamente decidido a negar perdão aos presos políticos porque sabe que o presidente Bolsonaro pode voltar ao comando do Brasil. Esse é o jogo político. É isso que a Globo queria ouvir, porém, meu amigo, ele foi obrigado a deixar uma brecha misteriosa no ar que a Andréa Sadi não gostou. Que a turma da Globo ficou realmente revoltada com essa situação. Sim, a Globo News, que o tempo inteiro queria ter a certeza de que a anistia não pudesse não ser aprovada de alguma maneira, pudesse não ser aceita, ele deixou claro, olha, nós não vamos aprovar anistia nenhuma. Não há chance nenhuma desses condenados receberem qualquer tipo de perdão da justiça brasileira. Porém, conforme a entrevista foi acontecendo, percebia-se que Gilmar Mendes estava ao mesmo tempo colérico, abrupto nas suas palavras. De repente, uma brecha misteriosa no ar. Ele disse que uma revisão caso a caso seria feita. O que isso significa? Um jogo de cena, uma traição iminente à sua própria convicção e ao direito civil no Brasil. A direita conservadora que está de pé diante dessa guerra, os bastidores pegando fogo, reações que prometem incendiar as redes sociais e também as ruas. E o que vem por aí? Não faz sentido algum discutir a anistia nesse ambiente. Isso seria a consagração da impunidade e um fato extremamente grave, disse o Gilmar Mendes. Que ambiente que é esse, querido? O ambiente do medo que o sistema está da iminente volta do presidente Bolsonaro. Que ambiente que é esse? Um ambiente que eles não gostam de estar. O ambiente da pressão popular. O ambiente onde o seu like aqui agora, né? Você dando o seu like aqui nesse exato momento, mexe com o brio. Mexe com o brio desses ditadores. Essa que é a verdade.
Eles não estão suportando porque a rua está pressionando. A Globo não está suportando porque sua audiência despencou. A Globo não está suportando porque nem só de dinheiro de governo vive uma empresa privada, o empresário. A Globo não está suportando porque ou muda o jogo e abraça a vontade popular, essa é a verdade, ou vai continuar perdendo patrocinadores, perdendo audiência, vão perder o poder, porque o capitão do povo vai voltar, e aí, meu amigo, é portas fechadas. Era uma vez TV Globo, essa é que é a verdade. O povo não aceita mais esse STF ditatorial. Não cola mais esse tipo de entrevista de ministro metido a irredutível. Mostrando todo o seu orgulho, mostrando toda a face do seu orgulho ao povo brasileiro. E aí ele teve que admitir. Quis ficar todo durão lá diante das câmeras, porque não vai ter anistia, porque não dá para discutir isso, porque isso ia aceitar a impunidade. Não. A verdade é que não dependerá apenas da vontade do Supremo. A vontade é do povo, o poder emana do povo e eles sabem disso. A nossa Constituição, quando ela diz que o poder emana do povo, é que senadores, deputados, qualquer candidato a cargo eletivo esse ano precisa se submeter ao clero do povo, ou eu já disse aqui, não vai voltar mais para a política. Então, entre a vontade popular e a arrogância de uma entrevista como essa, de uma posição como essa do ministro Gilmar Mendes, que realmente explodiu aí nas redes sociais, inclusive críticas e críticas de deputados e senadores em cima dele, porque essa fala do ministro Gilmar Mendes é uma afronta à manifestação que teve na Paulista, é uma afronta aos deputados e a toda a base, não é? Tanto do Centrão quanto da direita brasileira, que dependem do presidente Bolsonaro para se reelegerem agora para 2026, é uma afronta a toda sorte de negociação que já foi feita nos bastidores, ou seja, senta-se para conversar com o ministro, pelo menos a galera do Centrão, eles vão passear lá no Congresso Nacional, eles estão pressionando de todas as maneiras o presidente da Câmara, Hugo Mota, inclusive colocando a Polícia Federal na cola do pai do Hugo Mota, que pode ser preso por corrupção. Segundo as provas da Polícia Federal, pode. E de repente, diante de sua assessoria de imprensa oficial, diante dos holofotes da Globo, ele muda o discurso. Isso é perigoso, isso é um barril de pólvora, e se apertar o botão vermelho, Gilmar Mendes, isto é provocar ainda mais as manifestações populares mega nas ruas do Brasil, mostrando para o mundo que vocês são irredutíveis e vocês vão cair por isso. Como vão cair, Rodrigo? É simples. Quanto mais tensionar a corda, mais pressão em cima dela e vai arrebentar. Pode arrebentar para nós? Pode, mas também vai arrebentar para vocês com certeza. Uma vez que o povo eleger Gilmar Mendes, a maioria do Senado Federal, a maioria da Câmara Federal, para empichar vocês, E por que empichar? Por essas barbaridades e essas aberrações jurídicas que serão colocadas na mesa de discussão do plenário da Câmara e do Senado Federal muito em breve, porque o que vocês estão fazendo é um absurdo. É um absurdo. Deixa para mim aqui o seu comentário, ele é muito importante. E nós, é claro, voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação para você, tá certo? Não esquece não, comentário, compartilhamento, tudo isso fortalece o canal e também deixa claro para o YouTube que você não é trouxa e que você não quer receber conteúdo patrocinado pelo establishment. O TSE nas mãos de Nunes Marques em 2026, Moraes desolado, a velha mídia tremendo com um fenômeno chamado Bolsonaro que avança sobre o Brasil. E sim, querido, ele é imparável. Prepare-se para o que está por vir, querido patriota. O chão da política brasileira está tremendo e o establishment esquerdista sente o frio na espinha. Uma reviravolta época se aproxima.
Em 2026, o Tribunal Superior Eleitoral, guarde bem isso daqui, está sob o comando de Cássio Nunes Marques, o ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. Ninguém esperava por essa. O ministro que poucas vezes se manifestou a respeito do presidente Bolsonaro. O ministro que poucas vezes abriu a sua boca para defender o Bolsonaro e que agora torna-se um baita de uma dor de cabeça ou um baita de um pesadelo para essa cambada. O desespero já toma conta de Alexandre de Moraes e também da cúpula petista, sim, senhor, e são notícias que não dão mais para esconder. Enquanto isso, a velha mídia corrupta, vendida, decadente, liderada pela Globo, começa a virar o jogo, abandona Lula em uma tentativa desesperada de sobreviver à tsunami conservadora que se avizinha. Bom, o fenômeno Bolsonaro, mais vivo do que nunca, está pronto para esmagar os inimigos. O sistema tenebroso que inclusive tem apequenado o Estado Democrático de Direito a cada dia, sufocando-nos com seu viés comunista que nunca deveria ter sido se instalado nessa nação. O clima é de suspense. O Brasil está à beira de um colapso ideológico, um colapso inclusive econômico que ninguém aguenta mais. Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral. Isso, a partir de agora, torna-se um pesadelo de Moraes e é real, querido. Não é uma especulação. Vem junto comigo que eu vou te explicar detalhes. Eu anotei, estou lendo aqui para não perder nenhum detalhe. Fontes quentíssimas de Brasília revelam que Alexandre de Moraes, autoproclamado xerife do Brasil, xerife do Supremo Tribunal Federal, está completamente polvoroso, né? Você conhece essa palavra? Posts explosivos no X de figuras como o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro não deixam margem para dúvida. Querido, esta informação caiu como uma verdadeira bomba no colo do Xandão. Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral em 2026 é a garantia de que as urnas vão refletir a vontade popular, não a ditadura, não ao sistema, escreveu o parlamentar no dia 8 de abril. A posse de Nunes Marques, prevista para o próximo ciclo no Tribunal Superior Eleitoral, é vista como um verdadeiro golpe fatal na hegemonia esquerdista que, segundo vozes da direita, manipulou as eleições de 2022. É uma opinião, é um pensamento popular. Queiram vocês aceitar ou não, queiram vocês prender as pessoas por esta fala ou não. Bom, Moraes sabe que o seu reinado de censura, perseguição, está com os dias contados. Disparou o comentarista político Rodrigo Constantino em seu canal no YouTube em um vídeo que já ultrapassa 500 mil de visualizações, onde as pessoas estão comemorando. Ele disparou, chora Xandão. E não para por aí, querido espectador. O deputado federal Nicolas Ferreira também foi ao X, hoje, na manhã de hoje, e jogou lenha na fogueira. Ele disse o seguinte: com Nunes Marques no TSE, o Brasil vai ter a eleição de verdade e não esse circo armado pelo STF em 2026. É isso, ele escreveu. O clima de suspense, claro, ele cresce a cada dia, enquanto bolsonaristas celebram a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral se ver livre desse homem tenebroso. Vocês sabem de quem eu estou falando. Bom, a bem da verdade é que petistas estão completamente desesperados. Não tem como impedir o Nunes Marques, repito para você, de assumir o Tribunal Superior Eleitoral, e isso sim, queridos, é praticamente o apadical, o golpe fatal no sistema que não esperava por isso. Uma outra informação, claro, a velha mídia corrupta virou a casaca. A Globo, a partir de agora, numa atitude muito estranha, passou a atacar o Lula. Mas o verdadeiro terremoto vem da imprensa tradicional. Sim,
A Globo, outrora fiel escudeira de Lula e também do PT, parece ter sentido o cheiro de derrota no ar. Reportagens recentes da emissora, como a publicada, por exemplo, agora no dia 7 de abril no Jornal Nacional, criticam duramente a gestão econômica do governo Lula, contrariando completamente os acordos de bastidores que era de passar pano para o pior ministro da economia de todos os tempos, o Jaiminho. Apontando, inclusive, falando do dólar, falando da disparada da inflação, como sinais de fracasso. Abre aspas, é o fim da linha para a Globo e para a velha mídia vendida, escreveu o jornalista Alan dos Santos em seu canal no Telegram. Teve uma de suas contas derrubada, inclusive, agora há pouco. Bom, eles sabem que o povo acordou e que Bolsonaro é imbatível. Em 2026, o Brasil será devolvido para os brasileiros. Eles sabem que esse governo é sem credibilidade, eles sabem que essa imprensa é sem credibilidade, sem reputação e sim, vai cair na justiça do povo em 2026. O comentarista Alan dos Santos também reforçou em um de seus comentários com um tom bem ácido, dizendo: a Globo está em pânico, sabe que o apoiador de Lula, que ser apoiador de Lula é assinar um atestado de falência. O fenômeno Bolsonaro é um rolo compressor que vai passar por cima de tudo e eles querem sobreviver ao massacre? Não vão conseguir. A mudança de tom da emissora, segundo analistas de direita, é uma tentativa desesperada de se reposicionar antes que o tsunami conservador varra a Globo do mapa. A Globo já percebeu que o povo quer Bolsonaro e o PT é um peso morto nas costas, no cangote da emissora. A bem da verdade é que o deputado Carlos Jordi também disse: chega, a mamata acabou. Muito importante o clima de suspense que vem por aí, porque nos bastidores o clima é de guerra. Rumores apontam que Moraes e o PT já tramam formas para barrar a influência de Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto a direita se organiza para garantir que 2026 seja o ano da reconquista do Brasil. O sistema, claro, está em colapso, escreveu o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, no X. Moraes está perdido, a Globo está perdida e Lula é um cadáver político. Bolsonaro vem aí como um furacão. A cada dia a tensão cresce e o Brasil se prepara para o confronto histórico que pode redefinir o futuro desta nação. Fique ligado, querido patriota. O tabuleiro está montado, as peças estão em movimento, o desfecho promete ser avassalador. Com Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral, sim, Moraes está desolado, a velha mídia está em frangalhos, o fenômeno Bolsonaro avança como uma locomotiva poderosa para cima do sistema. 2026 é logo ali, o Brasil nunca mais será o mesmo. Coloca para mim aqui nos comentários o que é que você pensa de tudo isso e se isso, assim como nós aqui do canal, aqueceu também o seu coração. Compartilhe essa notícia boa, compartilhe essa esperança com o povo brasileiro e vamos juntos porque o Brasil não pode parar. O TSE nas mãos de Nunes Marques em 2026, Moraes desolado, a velha mídia tremendo com um fenômeno chamado Bolsonaro que avança sobre o Brasil. E sim, querido, ele é imparável. Prepare-se para o que está por vir, querido patriota. O chão da política brasileira está tremendo e o establishment esquerdista sente o frio na espinha. Uma reviravolta à época se aproxima. Em 2026, o Tribunal Superior Eleitoral, guarde bem isso daqui, está sob o comando de Cássio Nunes Marques.
O ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. Ninguém esperava por essa. O ministro que poucas vezes se manifestou a respeito do presidente Bolsonaro. O ministro que poucas vezes abriu a sua boca para defender o Bolsonaro e que agora torna-se um baita de uma dor de cabeça ou um baita de um pesadelo para essa cambada. O desespero já toma conta de Alexandre de Moraes e também da cúpula petista, sim, senhor, e são notícias que não dão mais para esconder. Enquanto isso, a velha mídia corrupta, vendida, decadente, liderada pela Globo, começa a virar o jogo, abandona Lula em uma tentativa desesperada de sobreviver à tsunami conservadora que se avizinha. Bom, o fenômeno Bolsonaro, mais vivo do que nunca, está pronto para esmagar os inimigos. O sistema tenebroso que inclusive tem apequenado o Estado Democrático de Direito a cada dia, sufocando-nos com seu viés comunista que nunca deveria ter sido se instalado nessa nação. O clima é de suspense. O Brasil está à beira de um colapso ideológico, um colapso inclusive econômico que ninguém aguenta mais. Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral. Isso, a partir de agora, torna-se um pesadelo de Moraes e é real, querido. Não é uma especulação. Vem junto comigo que eu vou te explicar detalhes. Eu anotei, estou lendo aqui para não perder nenhum detalhe. Fontes quentíssimas de Brasília revelam que Alexandre de Moraes, autoproclamado xerife do Brasil, xerife do Supremo Tribunal Federal, está completamente polvoroso, né? Você conhece essa palavra? Posts explosivos no X de figuras como o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro não deixam margem para dúvida. Querido, esta informação caiu como uma verdadeira bomba no colo do Xandão. Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral em 2026 é a garantia de que as urnas vão refletir a vontade popular, não a ditadura, não ao sistema, escreveu o parlamentar no dia 8 de abril. A posse de Nunes Marques, prevista para o próximo ciclo no Tribunal Superior Eleitoral, é vista como um verdadeiro golpe fatal na hegemonia esquerdista que, segundo vozes da direita, manipulou as eleições de 2022. É uma opinião, é um pensamento popular. Queiram vocês aceitar ou não, queiram vocês prender as pessoas por esta fala ou não. Bom, Moraes sabe que o seu reinado de censura, perseguição, está com os dias contados. Disparou o comentarista político Rodrigo Constantino em seu canal no YouTube em um vídeo que já ultrapassa 500 mil de visualizações, onde as pessoas estão comemorando. Ele disparou, chora Xandão. E não para por aí, querido espectador. O deputado federal Nicolas Ferreira também foi ao X, hoje, na manhã de hoje, e jogou lenha na fogueira. Ele disse o seguinte: com Nunes Marques no TSE, o Brasil vai ter a eleição de verdade e não esse circo armado pelo STF em 2026. É isso, ele escreveu. O clima de suspense, claro, ele cresce a cada dia, enquanto bolsonaristas celebram a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral se ver livre desse homem tenebroso. Vocês sabem de quem eu estou falando. Bom, a bem da verdade é que petistas estão completamente desesperados. Não tem como impedir o Nunes Marques, repito para você, de assumir o Tribunal Superior Eleitoral. E isso sim, queridos, é praticamente o apadical, o golpe fatal no sistema que não esperava por isso. Uma outra informação, claro, a velha mídia corrupta virou a casaca. A Globo, a partir de agora, numa atitude muito estranha, passou a atacar o Lula. Mas o verdadeiro terremoto vem da imprensa tradicional. Sim, a Globo, outrora fiel escudeira de Lula e também do PT, parece ter sentido o cheiro de derrota no ar.
Reportagens recentes da emissora, como a publicada, por exemplo, agora no dia 7 de abril no Jornal Nacional, criticam duramente a gestão econômica do governo Lula, contrariando completamente os acordos de bastidores que era de passar pano para o pior ministro da economia de todos os tempos, o Jaiminho. Apontando, inclusive, falando do dólar, falando da disparada da inflação, como sinais de fracasso. Abre aspas, é o fim da linha para a Globo e para a velha mídia vendida, escreveu o jornalista Alan dos Santos em seu canal no Telegram. Teve uma de suas contas derrubada, inclusive, agora há pouco. Bom, eles sabem que o povo acordou e que Bolsonaro é imbatível. Em 2026, o Brasil será devolvido para os brasileiros. Eles sabem que esse governo é sem credibilidade, eles sabem que essa imprensa é sem credibilidade, sem reputação e sim, vai cair na justiça do povo em 2026. O comentarista Alan dos Santos também reforçou em um de seus comentários com um tom bem ácido, dizendo: a Globo está em pânico, sabe que o apoiador de Lula, que ser apoiador de Lula é assinar um atestado de falência. O fenômeno Bolsonaro é um rolo compressor que vai passar por cima de tudo e eles querem sobreviver ao massacre? Não vão conseguir. A mudança de tom da emissora, segundo analistas de direita, é uma tentativa desesperada de se reposicionar antes que o tsunami conservador varra a Globo do mapa. A Globo já percebeu que o povo quer Bolsonaro e o PT é um peso morto nas costas, no cangote da emissora. A bem da verdade é que o deputado Carlos Jordi também disse: chega, a mamata acabou. Muito importante o clima de suspense que vem por aí, porque nos bastidores o clima é de guerra. Rumores apontam que Moraes e o PT já tramam formas para barrar a influência de Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto a direita se organiza para garantir que 2026 seja o ano da reconquista do Brasil. O sistema, claro, está em colapso, escreveu o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, no X. Moraes está perdido, a Globo está perdida e Lula é um cadáver político. Bolsonaro vem aí como um furacão. A cada dia a tensão cresce e o Brasil se prepara para o confronto histórico que pode redefinir o futuro desta nação. Fique ligado, querido patriota. O tabuleiro está montado, as peças estão em movimento, o desfecho promete ser avassalador. Com Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral, sim, Moraes está desolado, a velha mídia está em frangalhos, o fenômeno Bolsonaro avança como uma locomotiva poderosa para cima do sistema. 2026 é logo ali, o Brasil nunca mais será o mesmo. Coloca para mim aqui nos comentários o que é que você pensa de tudo isso e se isso, assim como nós aqui do canal, aqueceu também o seu coração. Compartilhe essa notícia boa, compartilhe essa esperança com o povo brasileiro e vamos juntos porque o Brasil não pode parar. Shalom.